Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane e hoje eu vou explicar um pouquinho o que é o movimento retilíneo uniforme. E também vou resolver os exercícios que estão no final dessa apresentação. Essa apresentação ela já foi disponibilizada no Drive e também nos grupos do WhatsApp. Então, para começar, o movimento retilíneo uniforme quer dizer que retilíneo é um movimento que é reto e uniforme quer dizer que não há variação. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é que a velocidade escalar instantânea é constante, diferente de zero. Então, a velocidade ela nunca vai alterar. Em qualquer ponto que, por exemplo, um carro estiver percorrendo, a velocidade ela sempre vai ser a mesma. Em qualquer ponto que você for medir. E aí é diferente de zero, para que haja movimento. E aqui o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Para vocês entenderem, eu coloquei esse desenho e aí ele fala tudo que eu escrevi aqui. O móvel ele percorre intervalos, distâncias iguais. Então ele está percorrendo 10 metros a cada 1 segundo. Então aqui ele está no 20. E aí ele vai para o 30, ele percorreu 10 metros em 1 segundo. E aqui é a mesma coisa, ele vai do 30 para o 40, também percorreu 10 metros, e ele estava de 1 segundo, foi para 2. Então, ele percorreu, na verdade ele percorre, né? 10 metros a cada segundo. Então, essa é a velocidade desse carro. E aqui é a mesma coisa, então, do 40 ele vai para o 50 também. Percorreu 10 metros em 1 segundo. E a aceleração, ela é nula. Nesse caso, né, no movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração. Vocês vão entender mais para frente, mas a aceleração basicamente altera a velocidade do móvel, né? E depois vocês vão entender melhor como que ela altera, enfim, no movimento uniformemente variado, vocês vão entender. E aqui eu coloquei a função horária do espaço. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente chega nessa fórmula. E aí, primeiro, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês entenderem. Então, eu vou ler aqui. Por exemplo, um carro está em movimento uniforme, com velocidade de 60 quilômetros por hora. Deste modo, sua velocidade não varia com o tempo. Se calcular sua velocidade média, também encontraremos o valor de 60 quilômetros. Assim, podemos concluir que a velocidade média será igual à velocidade instantânea no m1. Bom, o que eu quis dizer com isso? Pensem num carro que está com a velocidade que não varia. No caso, no MRU, que eu já tinha falado antes, que a velocidade não se altera. Então, o carro está percorrendo e aí você vai medir a velocidade desse carro. E a velocidade desse carro sempre vai ser 60, porque como eu falei, ela não se altera. Então, em qualquer ponto da trajetória que esse carro estiver percorrendo, não vai mudar. Então, sempre vai ser 60. E aí, a gente pode utilizar, por exemplo, a fórmula da velocidade média que a gente aprendeu antes, que é a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. E aí, calculando essa velocidade média, a gente descobre que, como não há alteração, a velocidade média também é 60 quilômetros por hora. Então, a gente pode concluir que, nesse caso, a velocidade média ela é igual à velocidade instantânea. Então, a gente pode usar a mesma fórmula. Então, no caso, vai ficar velocidade, que é a velocidade instantânea, igual a ΔS sobre ΔT. E aí, o que quer dizer ΔS? ΔS é o S final menos o S0, que é o S inicial. E o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. E o que eu fiz aqui? Eu só troquei. Eu peguei esse valor esse ΔS e troquei pelo S menos S0. Então, eu coloquei aqui, ó. E o ΔT, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o T menos o T0
e troquei aqui no ΔT. Isso aqui. Só que considerando que a gente está num tempo zero, eu posso cortar esse t zero. Não cortar, né? Porque é t menos zero, então só fica t. E aí agora a gente tem isso aqui. Só que a gente quer descobrir a função horária do espaço. Então, o espaço é esse S aqui, ó. O S final. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar ele. Então, para isolar ele, o que eu faço? Eu passo esse T que está aqui embaixo, aqui junto com V. E aí, fica multiplicando. E esse S0 que está subtraindo, eu passo do outro lado da igualdade somando. Que vai ficar assim, ó. S igual a S0 mais VT. E aí, explicando um pouquinho o que são essas unidades, né? O S, como eu já tinha explicado, é o espaço final. O S0 é o espaço inicial. A velocidade é a velocidade inicial. E o T é o tempo. No caso, a gente está tratando as unidades no SI. Então, o espaço final ele está em metros, o espaço inicial em metros também, porque é uma distância, e a velocidade é uma velocidade em metros por segundo, e o tempo também em segundos. Aqui eu coloquei uma atenção, que é mais uma notação, assim, uma definição. Então, quando a velocidade ela é maior que zero, ou seja, positiva, o movimento ele é considerado progressivo. E quando a velocidade ela é menor que zero, no caso negativa, o movimento é retrógrado. E aqui eu trouxe um exemplo para explicar a aplicação dessa fórmula que eu acabei de explicar, que é a função horária do espaço. Então, vamos começar. Um corpo obedece à equação S igual a 20 menos 5t. No SI, determine o espaço inicial e a velocidade escalar do corpo. Então, primeiro a gente vai analisar a equação. Como eu havia explicado, S igual a S0 mais V vezes o T. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui essa equação. Então, eu vou colocar lá aqui embaixo. S igual a 20 menos 5t. E aí, o que ele quer na letra A? Ele quer o espaço inicial e a velocidade escalar do corpo. E o espaço inicial, ele tá aqui, ó. Se a gente colocar um embaixo do outro, a gente vai ver. Esse aqui é o espaço inicial. Então, eu posso falar que é 20 metros. E a velocidade? A velocidade, ela é menos 5 metros por segundo, porque ela também está aqui embaixo. E agora está perguntando também, o movimento é progressivo ou retrógrado? Como eu havia falado, para uma velocidade positiva, o movimento é progressivo, e para uma velocidade negativa, o movimento é retrógrado. No caso, a velocidade ela é menos 5. Menos 5 é um número negativo, então o movimento ele é retrógrado. E aí, na letra C, o espaço do corpo para o tempo igual a 3 segundos. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pegue o valor de t e substitui para 3. Então, o que a gente faz? No caso, em vez de escrever t, a gente escreve 3 e só faz a conta normal. E o espaço já está aqui, ó, isolado. Então, substituindo o 3 aqui, a gente já vai encontrar o espaço aqui. Então, a gente tem S igual a 20 menos 5 vezes 3. E aí, a gente resolve primeiro a multiplicação. 5 vezes 3 é 15. 20 menos 15 dá 5 metros. E agora, na letra D, ele quer um instante em que o S é igual a menos 10.
Como que a gente vai descobrir isso? Bom, aqui a gente tem duas incógnitas, certo? O tempo e o espaço. No caso, ele quer saber o instante. O instante ele quer saber, então, o tempo. E aqui ele me dá o espaço que ele quer. O espaço, então, a gente substitui -10. E aí a gente isola o t para descobrir o tempo. Então, no caso, vai ficar -10 igual a 20 menos 5t. Eu vou passar o 20 para o outro lado, então vai ficar -30 menos 5t. E aí vai ficar t igual a 6 segundos. Passando para o próximo exemplo também, uma aplicação dessa fórmula da função horária do espaço. Aqui está escrito: a tabela a seguir fornece a posição e os instantes de um móvel em um movimento uniforme. Então, essa tabela, ela me mostra que um dado tempo eu estou numa dada posição. Então, no caso, 0 horas eu estou a 50 quilômetros, 2 horas, 80 e assim sucessivamente. E aqui na letra A, ele pede para eu determinar a velocidade do móvel. Então, como a gente está num movimento que ele é uniforme, eu posso usar qualquer intervalo de tempo que eu tenho aqui e qualquer intervalo correspondente de distância, né? O S. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar qualquer um. No caso, eu posso usar essa fórmula que eu já tinha falado antes, né? Delta S sobre delta T. E aí a gente pega os intervalos. No caso, eu peguei o 80 e o 50, que eles correspondem ao 2 e ao 0. Então, eu pego o final, né, menos o inicial, então, ΔS 80 menos 50, dividido pelo intervalo de tempo, 2 menos 0. Então, vai ficar 30 dividido por 2, 15 quilômetros por hora. E aí, na letra B, ele pergunta: determine se o movimento é progressivo ou retrógrado. Como eu havia falado antes, né? A velocidade positiva, o movimento ele é progressivo. E aqui eu pedi para que determinasse a função horária do espaço. Então, voltando na fórmula, S igual a S0 mais VT. Então, a gente tem que deixar o S, a gente sabe que o S vai ficar como S e o T também. E aí a gente utiliza o que a gente sabe. Qual que é o S0? No caso, o que a tabela me mostrou, aliás, o S0. O S, no caso, no tempo 0, vale 50. Então, 50 mais a velocidade, que a gente descobriu, 15. Então, S igual a 50 mais 15t. Só que como não está no SI, a gente tem que deixar avisado. Então, o tempo está em horas e o espaço. Agora, indo para os exercícios, todos esses exercícios aqui, eles têm resolução, e a resolução está no final da apresentação. Então, para começar, eu vou ler aqui e aí eu vou explicar para vocês como é que faz os exercícios. Bom, dois barcos partem simultaneamente de um mesmo ponto, seguindo rumos perpendiculares entre si, sendo de 30 km por hora e 40 km por hora, o módulo das suas velocidades. Qual o valor da distância entre eles após 6 minutos de movimento? Então, o que ele basicamente quer saber? Ele quer saber qual que vai ser a distância entre esses barcos depois que eles percorrem 6 minutos. Então, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir quanto cada barco andou nesses 6 minutos com essas velocidades. E aí depois a gente descobre quanto é a diferença de distância que eles estão entre eles. Então, primeiro a gente faz as informações. Eu chamei o barco 1
Na verdade, o barco que está com velocidade de 30 quilômetros por hora, eu chamei de barco 1. E o barco de 40 quilômetros por hora, eu chamei de barco 2. Então, eu coloquei aqui, ó, barco 1 e barco 2. E aí, para a gente descobrir a distância em que eles estão, eu coloquei na fórmula, né, da função horária do espaço, que a gente aprendeu antes, que é o sorvete. E aí, a gente tem sempre que se atentar às unidades que a gente está trabalhando. Então, se vocês prestarem bem atenção, a velocidade está em quilômetros por hora e as alternativas também estão em quilômetros. Então, quando eu descobrir o espaço, se eu manter a velocidade aqui em quilômetros, eu vou achar um espaço em quilômetros também. Só que no caso, o que ele me deu foi um tempo em minutos. E aí, o que eu faço? Eu passo esse tempo em minutos para horas, para coincidir aqui, ó, com a velocidade que é quilômetros por hora. Então, eu converti o tempo de 6 minutos para horas, que corresponde a 0,1 horas. Assim, eu posso fazer a minha função horária do espaço. Então, o S igual a S0 mais VT. E nesse caso, eu posso considerar que partiu de zero. Ele não fala nada, ele só fala que partiu de um mesmo ponto. Então, eu vou considerar que esse mesmo ponto é o ponto zero, só para facilitar nas contas. Então, o mesmo ponto que eu coloquei aqui no barco 1, eu tenho que colocar no barco 2, porque, como o enunciado disse, eles partiram do mesmo ponto. Então, o barco 1, ele tem velocidade de 30 vezes o tempo, que é 0,1 horas, e aí eu acho 3 quilômetros. Para o barco 2 eu faço a mesma coisa. Então, 40 vezes o 0,1 horas fica 4 quilômetros. Só que prestem bem atenção. Os barcos, eles partem simultaneamente do mesmo ponto, seguindo rumos perpendiculares entre si. Então, basicamente, o que o exercício está falando? Ele está falando que os barcos eles partem desse ponto. Então, no caso, o barco 1 sobe isso aqui e ele vai até esse ponto. E no caso, o barco 2, ele vai até este ponto. Então, a distância que ele quer saber é essa distância aqui, ó, que é essa hipotenusa. Então, no caso, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um passo a mais. A gente vai descobrir quanto que vale essa hipotenusa. Então, bom, se vocês não sabem aquela regra do triângulo 3, 4, 5, não tem nenhum problema. A gente pode usar a fórmula de Pitágoras, que vai ser hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa, que é esse valor que a gente quer saber, que é essa distância entre eles, eu coloco aqui, igual a 3 ao quadrado, que é a distância que o barco 1 percorreu, mais o 4 ao quadrado, que é essa distância que o barco 2 percorreu. H ao quadrado igual a 25, eu passo isso aqui em forma de raiz, e aí fica 5 quilômetros, que é a alternativa D. Se atentem bem ao enunciado, porque se não se atentasse, né, ia fazendo só o 4 menos o 3 e aí ia ficar 1. Então, no caso, a gente tem o 1 aqui também na alternativa. Então, se atentem bem a isso. Agora, para esse exercício, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou ler ele e vou resolver ele com vocês. Então, João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo passando por um ponto P na estrada, a 60 quilômetros por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo ponto P depois de 4 minutos já a 80 quilômetros. Considere que ambos dirigem em uma velocidade constante. Medindo o tempo, a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em. Na primeira vez que eu li esse exercício, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa e tem muita informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar esse exercício.
Então, basicamente, o que que diz o exercício? O exercício diz que o João ele tá parado no posto e aí ele vê seu amigo passando por esse ponto P na estrada. E aí ele fala a velocidade de 60 quilômetros por hora. E aí, o João, ele quer alcançar esse amigo. E é o que acontece, ele vai lá com o carro dele e depois de 4 minutos que o amigo dele passou desse ponto P, ele passa, só que é 80 quilômetros por hora. E o que que o exercício quer saber? Ele quer saber quanto tempo que o João vai demorar para alcançar o amigo dele. Então, primeiro, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa saber quanto de distância o João tá do amigo dele. E como que a gente faz isso? É simples. Aqui eu fiz um desenho mais ou menos esquemático, então aqui no ponto P, aqui tá o João, e aí aqui tá o amigo dele em um ponto aleatório. E como ele falou, o João começa nesse ponto P depois de 4 minutos. Então, o amigo dele tá aqui, ó, em 4 minutos, né? Ele demorou 4 minutos, digamos, demorou 4 minutos pra fazer esse trecho aqui. Tempo. Aqui foi colocado aqui em cima, mas tudo bem. Tempo de 4 minutos. Na distância, que eu não sei. Então, esse é uma incógnita para mim. E a velocidade eu sei, porque a velocidade ele diz que a velocidade é constante. Então, a velocidade do amigo do João vai ser a mesma que ele passou no ponto P, que vai ser os 60 quilômetros por hora. E aí, aqui a gente tem só uma incógnita. No caso, a gente vai usar a fórmula simples que a gente sabe, que é velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Só que no caso, a gente tem que prestar bastante atenção com as unidades, como eu já havia falado antes. Ele me dá o tempo em minutos. E aí, eu tenho toda essa velocidade em quilômetros por hora. Eu podia fazer o contrário também, mas eu preferi passar os minutos para horas, depois converter de novo. Mas se você quiser passar esse tempo para minutos também, fiquem à vontade, não tem nenhum problema. Então eu fiz velocidade, né, basicamente, igual a ΔS sobre ΔT. Só que no caso, como eu quero descobrir a velocidade, eu vou passar esse T para cá para isolar o ΔS. Então, ΔS igual a 60 km por hora, que é a velocidade do amigo do João, vezes os 4 minutos, que é 0,066 horas, que equivale aproximadamente a 4 km por hora. 4 quilômetros, desculpa, não tem hora. Agora, para eu saber quanto de distância, desculpa, quanto de tempo que eles vão percorrer, não, desculpa de novo. Agora, para descobrir quanto de tempo que vai demorar para o João alcançar um amigo dele, eu preciso pensar o que que eu preciso ter. Basicamente, eu preciso saber quando a posição deles vai ser igual. Então, João vai percorrer essa distância, como ele está mais rápido, ele vai alcançar um amigo dele, né? Mas aí eu preciso saber quando que a posição deles se igualam. Então, eu preciso saber quando o S do João, que é a posição, vai se igualar ao S do amigo. E aí, a gente usa o que a gente sabe, né? No caso, a gente pode descobrir a função horária da posição, que é esse S, e aí simplesmente a gente pode igualar depois. Então, voltando à fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT. O S continua aqui igual. No caso, o João, ele começa desse ponto P, que a gente vai falar que é o S0. Então, S0, nesse caso, é o ponto P, que a gente chama de zero.
0 mais 80, que é a velocidade do João, vezes o tempo. E aí, o amigo, a gente sabe que ele tá a 4 quilômetros na frente do João. Então, o S0 dele não é 0, vai ser 4 no caso. Porque o zero tá aqui, né? Então, aqui a gente tem os 4 quilômetros, desculpa, que a gente descobriu. Então, o amigo dele vai partir daqui. Então, 4 mais 60, que é a velocidade do amigo dele, t. E aí, simplesmente, o que a gente vai fazer? Fazer o que eu falei, né? Igualar essas duas aqui. S e esse S', que eu chamei que é o S do amigo dele. Então, S igual a S', 80, que é o do João, igual a 4 mais 60t. A gente junta os t's, então vou passar o 60 subtraindo 80 menos 60 dá 20t igual a 4. Passo esse t, esse 20, desculpa, dividindo o 4, vai ficar 4 sobre 20, t igual a 0, 2 horas. Só que, como eu havia falado, o tempo ele tá em minutos. Então, a gente vai só arrumar esse 0, 2 horas e vai ficar 12 minutos, que é a nossa alternativa. Eu coloquei errado aqui, tá, gente? Que é a nossa alternativa C. Agora, indo para o terceiro exercício, a gente tem o seguinte enunciado. Dois pontos A e B de uma mesma reta estão separados por uma distância D. Simultaneamente, passam pelo ponto A rumo a B dois móveis com velocidades constantes, respectivamente iguais a 3 metros por segundo e 7 metros por segundo. Sabendo-se que o móvel com velocidade maior leva 2 segundos a menos para percorrer a B, então a distância D em metros é igual a. Então, o que a gente tem aqui? A gente precisa primeiro separar as informações que a gente tem. Então, o móvel 1, ele é esse aqui, ó, de 3 metros por segundo. E o móvel 2 eu chamei desse que tem 7 metros por segundo de velocidade. E aí, o que ele fala? O tempo a gente não sabe, só que ele dá uma pista do tempo. O móvel 2, eu coloquei esse tempo interrogação. E aí, o que ele fala? Sabendo que o móvel com velocidade maior leva 2 segundos a menos para percorrer. Eu sei, então, que o 2 não, desculpa, o móvel 1, ele percorre 2 segundos a mais. Então, ele é, ou posso colocar, tanto faz, né, no caso, posso colocar incógnita e aqui incógnita menos 2, mas eu preferi colocar aqui, para manter positivo. Então, a incógnita, né, desse tempo, só que eu sei que ele leva 2 segundos a mais. Então, é esse valor mais 2. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber essa distância. Bom, eu não tenho tantas informações, mas eu vou montar a função horária do espaço que a gente tem. Então, partindo que o S0 é 0 dos dois pontos, porque ele fala que eles passam, né, simultaneamente. Então, aqui eu tenho S igual a 0 mais 3, que é a velocidade do móvel 1, vezes o t. Só que como ele gasta 2 segundos a mais, então eu vou pegar esse t e somar 2. Então, eu vou ter aqui S igual a 0 mais 3, que é a velocidade, só que o t, em vez de ser só t, eu vou colocar t mais 2. E o móvel 2, ele é 0 mais 7t, que 7 é a velocidade que a gente tem. Então, para saber, primeiro, o que eu consigo fazer com as equações que eu tenho. Primeiro, eu vou igualar os espaços para eu descobrir o tempo que eles demoram para percorrer isso, essa distância d. Descobrindo essa distância d, esse tempo, eu posso jogar esse tempo em uma dessas equações para descobrir essa distância que eles percorrem. Então, eu vou igualar o S e o S', então é 3
t mais 2 igual a 7t. E aí eu distribuo 3t mais 3 vezes 2, que é 6, igual a 7t. E aí é só eu passar os t's para um lado e o que não tem t para o outro, então ficou 4t igual a 6. 6 dividido por 4 dá 1,5 segundos. Só que eu não quero descobrir o tempo, eu quero descobrir a distância. Então eu volto em qualquer uma dessas funções horárias e descubro o S, que é a distância percorrida. Então eu vou colocar nessa função aqui. Então ficou 7 vezes 1,5, que é o tempo que eles demoram. Então ficou essa linha igual a 10,5 metros. Então a alternativa é a alternativa B. Agora, indo para o nosso último exercício, a gente tem o seguinte enunciado. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 54 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Gente, uma coisa, eu esqueci as unidades das alternativas, mas considerem que as alternativas elas são em metros, tá? Vou colocar aqui nesse aqui, para vocês não se confundirem. Desculpa também. Enfim, esse exercício é um exercício que particularmente eu errava bastante na minha época de vestibular, porque eu não interpretava ele direito. Então, eu vou explicar para vocês o que ele quer. Ele fala que esse trem, ele tem esse comprimento e é uma coisa muito importante que vocês não devem ignorar. E aí, ele fala da velocidade do trem e quanto tempo o trem gasta para atravessar essa ponte. E o que ele quer saber? Basicamente, na verdade, o que ele quer saber é o comprimento dessa ponte. Aqui eu fiz um desenho esquemático para vocês entenderem. Então, o trem, ele anda com a sua velocidade de 54 km por hora, passa a ponte no tempo de 15 segundos. Então, aqui eu tenho o movimento inicial e aqui depois eu tenho o movimento final, que é quando o trem termina de passar a ponte. E aí, o que a gente tem que se ligar? O trem, ele tem esse comprimento grande de 120 metros, que o exercício tinha me falado. E aí, o trem, ele começa a atravessar quando ele passa aqui, ó. Esse primeiro pedacinho passa aqui no ponto A. E aí o trem passa toda essa distância da ponte, só que o trem, para ele passar inteiro, ele precisa, essa parte do final dele, chegar aqui no final da ponte. Porque se a gente, por exemplo, pensar que o trem tá passando aqui, ó, fazer o desenho, e aí só considerar que essa parte da frente cruza aqui o final da ponte, ele não vai ter passado inteiro. Para ele passar inteiro mesmo, a parte de trás do trem precisa terminar de passar a ponte. E aí uma coisa que vocês precisam pensar é que o que a gente vai calcular, a gente vai calcular a distância, né, e aí eu falo porque é importante a gente pensar nesse finalzinho aqui do trem. Porque que a gente tem que desconsiderar o valor do tamanho do trem. Então, ele me deu o valor de 54 km por hora, não tá no SI, então a gente vai passar para SI. 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. E aí, a gente tem todos os valores. A gente tem o valor da velocidade, que é 15 metros por segundo. E a gente também tem o valor do tempo. Quanto tempo que o trem demora para passar a ponte, que é 15 segundos. E aí a gente usa a fórmula de velocidade igual a ΔS sobre o ΔT. Só que no caso a gente quer descobrir o ΔS, então a gente vai isolar ele, passando o ΔT para o outro lado. Então vai ficar ΔS igual a 15, que é a velocidade que a gente tem, vezes os 15 segundos.
E aí a gente vai descobrir o valor de 225 metros. Só que se atentem bem, o valor de 225 metros é o valor da ponte mais o valor do trem. Porque, como eu falei, o trem ele tem tamanho de 120 metros e para ele ter passado na ponte, ele tem que encostar o seu final, no final da ponte. Então, esse trecho aqui, ele é o valor o valor final. Então, aqui eu tenho a ponte, né? Só que eu descobri esse valor inteiro, eu descobri a ponte mais o trem. E para eu descobrir só a distância da ponte, eu pego o valor inteiro, né? Esse ponte mais o trem, e tiro o valor do trem. Então, 225 metros menos os 120 metros é igual a 105 metros. Esse sim é o valor real que mede a nossa ponte. Então, a gente chegou na nossa alternativa A. Bom, gente, é isso. Esse foi o último exercício. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto dos slides quanto das explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar ou podem chamar alguns professores da física também, sem nenhum problema. E é isso, gente. Até o nosso próximo encontro.